Decorei e li o livro ao candorado. Aprendi a gostar do equilíbrio sonoro das frases. Jurando vingança contra o reino de Kosala, Tata partiu em direção às montanhas. Condenado a viver como bicho, Narada tentava se redimir de seu pecado. Por sua vez, o escolhido nascia no longínquo palácio de Kapilavastu. Mais adiante, o destino dos três vai se cruzar. A gente fala mangá, até eu mesmo agora estou falando mangá, fazer referência àqueles desenhos com olho grande, mas o mangá é anterior a isso. Né? Porque sempre, quando eu dou aula, assim, eu falo, o que é mangá? Ah, mangá é aquele personagem do olho grande. Não, mangá já existia antes disso. A gente tem, desde 700 anos depois de Cristo, algumas histórias em quadrinhos japonesas, né, que a gente pode considerar mangá. O termo mangá também é um termo que surgiu no século XIX. Então, o mangá não é vinculado ao olho grande. O mangá é o quadrinho japonês. Os pensamentos do mestre Asita rasgaram os céus como se fossem um raio de luz, por centenas e centenas de quilômetros. Era algo parecido com o que chamamos hoje de telepatia. Era um meio de transmitir mensagens para pessoas que estivessem longe. Todo mundo pensa que o Osamu Tezuka criou o mangá, que tem olho grande, porque ele é japonês, complexado, e tem o olho pequeno, mas isso na verdade não tem nada a ver. O Osamu Tezuka ele era fã do Disney. O Disney sempre usou fazer aquele olho maior, né, que o normal, aquele olho grande e tal. E a partir dessas referências do Disney ele criou o mangá. Né, ele criou lá no primeiro momento o Leão Branco, né, que depois o Disney transformou o Leão Branco no Rei Leão, naquela animação. E logo depois ele criou o Astro Boy, que seria a publicação dele de mais sucesso. E assim, ele criou o mangá, que é o quadrinho, né, a revista em quadrinho, e praticamente ao mesmo tempo ele criou o anime, que é a versão desenho animado. E uma das características do mangá é essa, que o mangá ele sempre existe no desenho animado. É meio paralelo, né? O quadrinho não, o quadrinho, por exemplo, o quadrinho americano, Homem-Aranha, tem a história em quadrinho, né? Mas muito tempo depois surgiu o desenho animado, né? Agora o mangá não, ele anda junto, assim, o quadrinho e o desenho animado. O mangá ele demorou para vir para o Ocidente, né? O mangá, como eu falei, ele surgiu nos anos 40 no Japão, mas ele só veio para o Ocidente nos anos 70 com uma publicação que não é desse autor, chamado O Lobo Solitário, né? que trabalha mais a cultura japonesa e tal. O Osamu Tezuka ele até teve contato, ele foi amigo até do Maurício de Souza, né? Tanto que o Maurício de Souza há pouco tempo fez algumas referências ao trabalho dele nas publicações. Com o raiar do sol, a rainha Maia deu à luz o seu bebê. Envolto em roupas de seda e colocado sobre uma coberta branca de veludo, a criança mais parecia um anjo pousado sobre uma flor de lótus. Havia fragrâncias de flores e frutas no ar. As borboletas bailavam e os pássaros cantarolavam como se estivessem saudando o bebê. Então, né, os otakus são esse público, né, que gosta muito de mangá, gostam do mangá e dos subprodutos das culturas relacionadas com o mangá, né, como, por exemplo, aquelas pessoas que gostam de se fantasiar como seu personagem preferido do desenho animado, do quadrinho, né, que são os cosplays, né, são as fantasias.
tem o pessoal que gosta de fazer as danças que aparecem no desenho animado. Tem aqueles fãs de mangá que não tem dom de desenho, que geralmente se voltam para os fanfics. Fanfics são aquelas histórias dentro desse universo do mangá, só escritas. Daí a gente tem Garashi, que é aquele pessoal que gosta de fazer a modelagem, né, o personagem tridimensional, e inúmeras outras subcategorias dentro do mangá, mas tudo relacionado com o quadrinho e com o desenho animado. Alguns ouviram uma bela melodia vinda dos céus. Outros foram banhados por um aroma de perfume, e todos sentiram alguém anunciando em seu coração: Vejam, vejam, o escolhido nasceu. Antes do nascer do sol, do dia 8 de abril, um milagre se espalhou pelos céus e pela terra e emocionou o coração de todos os seres vivos do mundo. Qualquer publicação, qualquer livro que você leia em japonês, ele sempre vai ter essa leitura de trás para frente e ao contrário, né, invertida e tal, é a leitura. E interessante, assim, né, dentro do mangá, que ela foi bem assimilada pelos leitores, os otakus, né. Até quando veio o mangá para o Brasil, ele não era assim. O mangá, quando ele veio para o Brasil, ele era espelhado. As imagens, elas eram invertidas, né. O que não tinha nenhum problema em relação aos balões, porque os balões são apagados e reescritos, mas que tinha muito comprometimento em relação às onomatopeias. E às vezes na narrativa a gente tinha algum problema, porque era tudo invertido. Tudo era, né? Daí mais ou menos nos anos 90 lá, eles começaram a ser publicados da forma com que era publicado no Japão. As pessoas queriam uma resposta. E o ser humano que poderia esclarecer essas dúvidas estava prestes a aparecer. Esse grande homem nasceria dali a 4 meses. Por que o homem precisa sofrer tanto? Por que estamos vivos? Para que existe um mundo dessa forma? Quem criou o universo e este mundo? No Japão, tem um consumo muito grande de história em quadrinho, muito maior que no Ocidente, né? E eles criaram várias linguagens de mangá para várias faixas etárias, vários tipos de pessoa. Então, por exemplo, a gente tem o Kodomo, que é o mangá para criança pequena, que é o estilo Pokémon e tal, que é todo cartoonizado. Daí a gente já tem o Gekiga, que é o mangá para adultos, que esse mangá para adultos não tem um olho tão grande. É um desenho mais realista e tal. Daí tem o Shoujo, que é o mangá para meninas. Esse é que tem o olho maior, que é aquele que tem a cabeça bem redonda, o olho bem redondo, né? Tem o Shonen, que é o mangá para meninos adolescentes, que daí é meio parecido com o desenho de super-herói, né? O desenho norte-americano. O Shoujo, que eu falei, que é voltado para meninas, ele é mais voltado para o romance, ele tem um traço mais delicado, né? Tem uma linguagem bem diferente do Shonen, que é mais agressivo, né? Tem um traço mais duro, mais grosso, né? Então, cada um tem uma linguagem bem diferente do outro. Assim, eu tenho uma teoria que o mangá é como se fosse um quadrinho evoluído, um quadrinho atualizado, né? Porque, por exemplo, a gente tem, nos quadrinhos sempre houve violência, sempre houve, né, sexualidade e tal, mas o mangá é sempre mais intenso. Tem violência no quadrinho, no mangá tem mais violência. Tem, por exemplo, drama no quadrinho, no mangá tem mais drama, né? O próprio olho grande é uma intensidade maior que a gente encontra nos quadrinhos. Nas terras aos pés da cordilheira do Himalaia, mais conhecida como o Teto do Mundo, além das correntezas do rio Indo, um povo se instalou. Eles eram chamados de arianos e sua cultura tornou-se bastante desenvolvida com o decorrer do tempo. Isso aconteceu há mais de 3.500 anos.